Olá, amigos, sou Claudete Moura e estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, tendo como guia principal o Livro dos Médiuns. Já falamos nessa primeira parte, no capítulo 3, referente ao método, a respeito dos opositores da doutrina, dos incrédulos, dos crédulos, e terminando esse capítulo, Kardec dá uma ordem de estudo da doutrina. Ele aconselha que comecemos a estudar a doutrina espírita, começando por um livro que é muito pouco conhecido dos espíritas, muito pouco lido, quanto mais estudado, que é o livro O que é o Espiritismo. Este livro é uma exposição dos princípios da doutrina espírita e existem as principais perguntas e objeções que pessoas novatas costumam fazer. Então, nesse livro, apesar de ser um livro pequeno, fininho, várias pessoas fazem perguntas e Kardec então vai respondendo essas perguntas de acordo com os postulados da doutrina espírita. É um início, para a gente ter um início de conhecimento a respeito da doutrina. Em seguida, ele aconselha o Livro dos Espíritos. Claro que é o livro principal onde a doutrina está completa, é ditada pelos espíritos, com toda a filosofia, com todas as consequências morais. Então, o Livro dos Espíritos, quando a gente lê, a gente compreende que o espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo. Nós não estamos fazendo esse estudo por curiosidade, ou para ter respostas para as nossas questões fúteis do dia a dia, mas sim um estudo sério que tem consequências morais. Então ele aconselha esse estudo. E Herculano Pires, que foi um grande espírita, expositor, professor e articulador espírita, ele sempre dizia que o Livro dos Espíritos constitui a espinha dorsal do espiritismo, porque traz a doutrina em toda a sua grandeza, muito bem explicada a filosofia espírita. Em seguida, depois do Livro dos Espíritos, do estudo, Kardec aconselha o estudo do Livro dos Médiuns, que é esse livro que nós estamos estudando. Por quê? Porque esse livro orienta na prática das manifestações, que é muito importante a gente ter um guia seguro para a prática e conhecimento mais apropriado dos meios de nos comunicarmos com os espíritos. Então, nos dá esse norte, essa direção, os meios para que nós possamos nos comunicar com os espíritos. Mas Kardec também aconselha, além desse estudo desses livros que nós citamos, a leitura da Revista Espírita. Em 1858, um ano após ter sido lançado o Livro dos Espíritos, Kardec lança então essa Revista Espírita mensal, que é uma coletânea de fatos, explicações teóricas e trechos que completam a exposição do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Então, nessa revista, Kardec se comunicava com as pessoas e eles enviavam manifestações que tinham acontecido em determinado lugar, fatos ocorridos, pessoas que tinham escrito algo, médiuns que tinham psicografado alguma coisa, e daí Kardec publicava na Revista Espírita. Então essa Revista Espírita nos completa esse estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. É claro que na época em que Kardec orientou essa bibliografia, só existiam esses livros, mas atualmente nós temos
logo depois do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral. Kardec não chamou a doutrina espírita de religião, porque as religiões, na época em que foi lançado o Espiritismo, estavam muito desacreditadas. Se ele falasse que a doutrina espírita era mais uma religião, ia ser mais uma coisa que passaria com o tempo. Então ele chamou de ciência, filosofia, mas de consequências morais. Então a parte da religião ele falou de consequências morais. Mas em o Evangelho segundo o Espiritismo nós temos então a orientação de muitos espíritos que formam a Pleiade comandada pelo Espírito de Verdade e que nos trazem orientações a respeito da nossa moral, do Evangelho de Jesus. Também completa o estudo da codificação espírita, o livro Céu e Inferno, que tem também como título Justiça Divina segundo o Espiritismo, que contém a história da como a religião encara o céu e o inferno, as diversas religiões, principalmente a doutrina espírita. Então, uma explicação coerente de tudo isso. E na segunda parte desse livro Céu e Inferno, é muito importante a comunicação dos espíritos. Aí nós vemos na prática o que a doutrina espírita pode nos trazer de elucidação a respeito da vida espiritual. Porque Kardec faz um apanhado de comunicações partindo desde aqueles espíritos felizes que viveram bem aqui na Terra, que estão bem no mundo espiritual, até aqueles espíritos que estão em sofrimento por determinados atos praticados. Então, diversos tipos diferentes de espíritos que dão as suas comunicações e nos mostram então como é a vida espiritual segundo vivemos aqui na Terra a nossa vida material. Depois também temos o lançamento em 1868 do livro A Gênese, que Kardec chama Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Vejam bem, tudo isso veio depois do Livro dos Médiuns, por isso que ele não orientou naquele momento. Mas nós espíritas precisamos então ter o conhecimento, porque nesse livro A Gênese nós temos a ciência espírita aqui. E depois da morte de Kardec, foi lançado também um livro chamado Obras Póstumas, que são com apanhados, leituras que Kardec tinha feito, ele deixou vários manuscritos, e então os amigos espíritas reuniram tudo isso, e ali Kardec tem muitos depoimentos dele, como ele se tornou espírita, como que ele começou a trabalhar na codificação. É muito interessante conhecer esse livro Obras Póstumas. Então nós completamos porque nós achamos que atualmente nós temos que estudar todas as obras da codificação. Tem uma observação aqui muito importante que nós gostaríamos de fazer. Os que desejam conhecer completamente uma ciência, Kardec fala, devem ler necessariamente tudo que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. É muito importante a gente ver isso, e Kardec deixa bem claro que se a gente quer conhecer alguma coisa, nós não podemos ficar somente num lado, numa face, mas nós temos que ler necessariamente tudo que foi escrito a respeito. Até as objeções, até os opositores, para a gente tirar a nossa conclusão. E pelo menos o principal, então, não se limitando a um autor. Atualmente existe assim muitos lançamentos de livros espíritas, ditos mediúnicos,
e nós não sabemos realmente quem são esses espíritos, como que eles estão se comunicando, e alguns procuram trazer, às vezes, modificações dentro da doutrina. E nós, então, ficamos assim, abismados de ver como é que uma pessoa pode querer modificar algo que foi trazido e foi muito bem planejado, foi muito bem estudado, e sem, às vezes, um objetivo, ou com um único objetivo de querer deturpar ou querer mudar aquilo que já está estipulado. Muitas pessoas me perguntam por que no movimento espírita tem tantas dissensões, tem tantos desajustes, tem tantos questionamentos, tantas pessoas que não se entendem. E a gente tem que deixar bem claro que doutrina espírita é uma coisa e movimento espírita é outra coisa. Doutrina espírita é aquela que os espíritos trouxeram e constitui naqueles pontos fundamentais que nós conhecemos: existência de Deus, comunicação do mundo espiritual com o mundo material, leis de causa e efeito, reencarnação. Então, esses postulados não devem ser mudados, porque não tem jeito de mudar. Agora, o movimento espírita ele é feito por pessoas, por homens, por seres humanos. Então, cada um, achando que é de um jeito, acha que pode se modificar. Nós já vimos muitas pessoas que se desentendem dentro de uma casa espírita por questões, às vezes, teológicas ou de alguma forma filosóficas, e daí sai: não faz mal, eu vou ali, vou fundar meu centro espírita, porque lá eu faço do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero. A doutrina espírita é única, não tem jeito de mudar. Eu posso mudar a minha maneira de entender, de achar o que é isso, o que é aquilo. Então, Kardec orienta muito bem que quem pretende conhecer uma ciência completamente deve ler necessariamente tudo que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, e não se limitar a um único autor. Deve mesmo ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar por comparação. É comparando que a gente vai poder julgar. E comparando a gente vai aprendendo, vai assimilando melhor. Então nenhum estudo é perdido. Mesmo quando é uma doutrina que nós vamos começar a ler e falar: isso para mim não deu certo, eu não acreditei muito nisso, eu não achei que é muito bom, mas acabamos então entendendo o que nós precisamos entender. Então ficamos nesse ponto com Kardec, porque ele sabia o que estava fazendo, muito inspirado pelos bons espíritos, e sabemos que, como ele mesmo disse, que os espíritos anunciaram para ele, se ele não continuasse essa obra, haveriam outras pessoas que continuariam. Então, claro, ele dedicou a sua vida com esse objetivo. E nós precisamos honrar essa herança que recebemos. Ter muita seriedade no estudo da doutrina e principalmente na prática mediúnica. Nos cursos de desenvolvimento mediúnico, nós devemos ter muito cuidado na orientação dos médiuns para que eles possam se tornar realmente os mensageiros dos espíritos verdadeiros. Então hoje nós terminamos aqui o nosso programa, ficamos para uma próxima oportunidade, a continuação dos nossos estudos. Que Jesus abençoe a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.